Então, beleza, moçada? Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje a gente vai começar um sistema novo, tá? Sistema digestório. Então, bora lá. Então, olha só. Sistema digestório, nós temos aí um conjunto, tá? De vários órgãos que são responsáveis por processar os alimentos, tá? E absorver os alimentos, os nutrientes dos alimentos, para que esses nutrientes possam cair na corrente sanguínea e chegar até as nossas células, tá? Então, o nome desse sistema que realiza essas funções, nós chamamos de sistema digestório, tá? Sistema digestório. Então, olha só, aqui nós temos um resuminho das principais funções do sistema digestório. Então, aqui nós temos, promover modificações físicas no alimento por meio da ação mecânica dos dentes. Então, ou seja, uma das funções primordiais, principais, é quebrar o alimento, né? Promover ações físicas. Esse alimento ele precisa ser amassado, ele precisa ser triturado, ele precisa ser cortado. Isso é ação física, ação mecânica. Quem é que faz isso? Os nossos dentes, tá? Através do processo de mastigação. Beleza? Além disso, nós precisamos realizar a digestão química. Então, além do processo físico, né, além de amassar, triturar os alimentos, função dos dentes, nós também temos órgãos que realizam processos químicos. E que é isso? Os alimentos eles vão sofrer ação de sucos, né, de ácidos, de enzimas. Então, e aí, essas enzimas, esses sucos presentes no estômago, liberados pelo pâncreas, por exemplo, vão ajudar a quebrar os alimentos em partículas ainda menores, tá? Em partículas ainda menores, para que o nosso intestino consiga absorver, tá? Então, o alimento ele precisa ser quebrado, bem quebrado, tá? Em partículas praticamente microscópicas, porque senão o nosso intestino não absorve os nutrientes, né? E aí não adianta nada, tá? E aí esses nutrientes serão eliminados se não ocorrer essa quebra, tá? Beleza? Então, olha só. Quais são os órgãos aí presentes no sistema digestório? Então, nós temos aí, aqui não está mostrando, né, mas nós temos aí a boca, os dentes têm função principal, importante, né, a língua, tá, ajuda na deglutição. Nós temos aqui o esôfago, eu estou mostrando aqui, depois a gente vai falar sobre cada um deles, o esôfago. Nós temos o estômago aqui, o fígado, tá? Aqui, quando termina o estômago, logo embaixo dessa estrutura aqui, nós temos o pâncreas. Tá? Nós temos também o intestino delgado, que é esse daqui que eu estou mostrando, o mais fininho. Intestino grosso, tá? Beleza? Esses são os principais órgãos. Então, bora lá. Próximo slide. Então, moçada, logo na boca, então a digestão, quando nós ingerimos aí os alimentos, a digestão ela começa na boca. Tá? Já tem início na boca. Na boca nós temos a digestão mecânica, a digestão física, né, que é a quebra, né, como eu disse agora há pouco. O alimento ele precisa ser quebrado, ele precisa ser amassado, ele precisa ser triturado. Então quem faz isso é os dentes, né? E nós temos a digestão química também, que é realizada pela saliva, tá? E aí, além dos dentes, nós temos a língua, tá? A língua é importante no processo de digestão. A língua é um órgão muscular, nós sabemos, isso aqui é músculo, né? Ela se movimenta, ela é móvel, né? Então, ela tem função, o fato dela se movimentar, ela ajuda na deglutição, né? O que é deglutição? Ajuda, possibilita que nós consigamos engolir o alimento, tá? Levar o alimento da boca para o esôfago e estômago, tá? Além disso, a língua também participa da fala, né? Do processo de fonação, mastigação, deglutição e paladar. Então, ou seja,
A língua também ajuda no processo de mastigação. Por quê? Quando o alimento cai na língua, né, nós jogamos, a língua ajuda a jogar esse alimento para os lados, para que esse alimento possa ser mastigado, né, triturado pelos dentes, tá? Amassado, cortado, né, pelos dentes. Então, ela ajuda no processo de mastigação, porque ela empurra, ela joga para o lado esse alimento, tá? No processo, como eu já falei, de deglutição, né? E no processo de paladar. Então, a gente consegue perceber, moçada, os sabores dos alimentos, amargo, doce, salgado, tá? Porque na língua nós temos receptores, tá? Que captam os sabores, tá? Dos alimentos. Então, essa é uma das funções da língua, tá? Mastigação, captar o sabor dos alimentos, né? E a deglutição. Beleza? Para frente, então. Então, como eu disse agora há pouco, ó, a língua, se vocês forem lá no espelho, né, e quando a gente vai escovar o dente, a gente percebe que a língua tem um monte de pontinhos, um monte de bolinhas, tá? Se você encostar bem você consegue perceber no espelho essas bolinhas, tá? Então, existem bolinhas pequenas, bem pequenininhas, tá? Que nós chamamos de papilas filiformes, são bem pequenininhas, tá? Existem bolinhas um pouquinho maiores, que nós chamamos de papilas fungiformes. E lá no fundo existem papilas, existem bolinhas grandes, tá? Que nós chamamos de papilas circunvaladas. Circunvaladas. Então, moçada, essas papilas, elas possuem receptores que percebem, né, o sabor dos alimentos, certo? Então, esses receptores estão presentes nas papilas, né? E os sabores identificados por essas papilas, então nós temos aqui, ó, salgado, doce, azedo, amargo, beleza? Antigamente, esse slide está um pouquinho ultrapassado, moçada, porque ó, antigamente os livros de biologia, de anatomia, fisiologia, eles traziam, por exemplo, ó, que o salgado, né, o sabor salgado era identificado na ponta da língua, ó, igual está mostrando aqui, tá vendo em azul? Ó? Que o doce, ó, era, né, também na ponta da língua, mas ele entrava aqui mais para o interior da língua, né? O azedo era nas laterais e o amargo no fundo, tá? Hoje a gente sabe que não é assim, tá? Então, na verdade, os sabores são identificados, esses diferentes sabores aqui, ó, são identificados em toda a extensão da língua, tá? Então, isso aqui caiu em desuso, tá? Não é verdade, beleza? Tá, continuando. Então, o nome dessas papilas, né, são papilas linguais, né? Beleza, moçada, e os dentes? Como nós falamos agora há pouco, né? Os dentes têm função importantíssima no sistema digestório, porque é com os dentes que a gente consegue cortar os alimentos, que a gente consegue triturar os alimentos, rasgar, né? Carnes, por exemplo. Nós precisamos de dentes que rasguem a carne, que cortem a carne. Beleza? Então, essa é a principal função dos dentes, tá? Então, eles realizam a digestão mecânica, a digestão física, né? Como nós já falamos. Cortam, rasgam e trituram o alimento. Depois a gente vai ver que até isso, tá? Essas funções, elas são divididas entre os dentes, tá? Existem dentes que têm função de cortar, outros que têm função de rasgar, tá? E triturar o alimento. Olha só, aqui, moçada, nós temos um slide bacana, tá? Esse slide aqui, eu acho interessante demais, porque não é para até para nossa vida mesmo, sabe? Eu acho importante nós sabermos dar nome aos dentes, saber o nome dos dentes. Até para que um dia, né, quando você for ao dentista, você vai conseguir conversar com o dentista direitinho, né? Explicar para ele qual é o dente correto que está doendo, né? Então imagina você chegar no dentista
né? Você está lá com dor de dente e em casa você conseguir identificar qual dente está doendo e falar para o dentista de forma correta. Então, por exemplo, doutor, está doendo aqui o meu incisivo lateral. Eu acho que o problema está ocorrendo aqui no segundo premolar, tá? Ou no segundo molar. Então é um conhecimento bacana de nós sabermos, tá? Não para a prova, mas para a vida mesmo, tá, moçada? Então aqui nós temos, ó, esses dois dentes aqui, ó, que a moçada costuma chamar de dente da frente, tá? Os dois, ó. O nome correto é incisivo central, tá? Incisivo central. Por quê? Porque está no centro, tá? São incisivos centrais. Ó, aqui nós temos a arcada superior, ó, a arcada superior e aqui a arcada dentária inferior. Então, tanto nós temos incisivos centrais na arcada superior, que são esses dois, e incisivos centrais na arcada inferior, ó, que são esses dois aqui, ó, tá? Incisivos centrais. Beleza? Qual é a função desses dentes aqui, ó, incisivos? É cortar o alimento, tá? Cortar. Então, eles têm uma bordinha, né, cortante, tá? Essa é a função. Beleza? Ó, então, após os incisivos centrais, se nós formos aqui um pouquinho mais para o lado, ó, nós temos esses dentes aqui, ó. Tá vendo? Ó? Também são incisivos, também tem a função de cortar, tá? Ó, incisivos. Mas como eles estão do ladinho, ó, aqui essa região é a região central, tá? Incisivo central, incisivos centrais. Como esses dentes aqui estão do lado, nós chamamos de incisivos laterais, tá? Incisivo lateral, beleza? Mais do ladinho, ó, nós temos aqui, ó, os dentes que tem uma pontinha, tá? Tem uma ponta. Então, esses dentes aqui nós chamamos de caninos, tá? Nós temos dois, né? Um de cada lado. Na arcada superior, nós temos os caninos, tá? E na arcada inferior também, ó. Incisivo central, incisivo lateral, canino, tá? Canino. Beleza? Tá? O canino, gente, ele tem essa bordinha pontiaguda, isso favorece na função de rasgar o alimento, tá? Então ele rasga, principalmente carnes, tá? Beleza? Incisivo central, incisivo lateral, caninos. Beleza. Após os caninos, nós temos premolares, tá? Nós temos dois de cada lado, ó. Dois premolares aqui, ó, tá? E dois premolares ali, ó, tá? Em cada arcada, né? Em cada lado da arcada. Dois premolares, né? E embaixo também, tá? Então, nós temos dois premolares. Após os premolares, nós temos aí os molares, tá? Molares. Os molares são os dentes lá de trás, beleza? Então, os premolares e os molares, eles têm uma coroa bem desenvolvida. Coroa é a face superior, tá? Do dente. E essa coroa auxilia o processo de trituração, tá? Ele favorece o amassamento. Amassamento, existe essa palavra? Existe, né? Então, ele favorece o processo de trituração dos alimentos. Beleza? Então, tá. Vamos ver se a gente tem mais algum slide para frente. Olha só. Então, aqui de novo, né? Mais uma vez, ó. Arcada superior. Arcada superior. Como é que é o nome desses dois dentes aqui? Moçada, daqui para frente, vocês esqueçam, tá? Não vão mais usar o termo dente da frente, tá? Vai no dentista, que dente está doendo? Ah, o dente da frente. Não, agora vocês vão usar, né? Se vocês estiverem com dor aqui, ó, vocês vão falar aqui, o problema está nos incisivos centrais. Incisivos centrais, incisivos laterais, tá? Canino, olha a bordinha pontiaguda, caninos, ó, premolares. Dois premolares, tá? Não esqueçam. Premolar, primeiro premolar, segundo premolar. Daqui para trás nós temos os molares.
Olha só, aqui de novo, ó, mais uma vez. Aqui vamos dar uma olhadinha só nos dentes terminais aqui, ó. Então, esse aqui é o canino, né, moçada? Ó, canino, olha a bordinha pontiaguda, canino. Ó, dois premolares, primeiro premolar, segundo premolar. E aí, molares, nós temos 3 molares, ó. Primeiro molar, segundo molar. E o terceiro molar, moçada, vocês sabem que ele nasce, né, no final da nossa adolescência. Então, lá por volta dos 17, 18 anos, tá, de idade. Por isso, né, os nossos pais, suas tias, avós, né, quem é o responsável por você aí, costuma comentar com a gente, né, que o terceiro molar, ó, é o dente que nasce quando você tem juízo. Por isso, os mais velhos chamam esse dente, o terceiro molar, de dente do juízo. Tá? Dente do juízo. É porque nasce quando você já tem 18 anos, você já parou de fazer aquele monte de gracinha, né, que você fazia quando você era mais novo. Beleza? Dente do juízo. Os dentistas, né, o termo correto é terceiro molar, tá? Ou dente do siso. Siso. Beleza? Próximo slide. Uma outra coisa interessante, ó. Quando nós somos crianças, né? Então até mais ou menos aí os 6 anos de idade, nós temos dentes, os nossos dentes são substituídos. Nós sabemos disso, nós já passamos por isso, né? Então os nossos dentes são trocados, eles caem, né? Então quando nós temos aí por volta de 5, 6 anos, esses dentes começam a cair e começam a ser substituídos por dentes permanentes, tá? Que não, né? Que vão ficar conosco aí até o final da nossa vida, beleza? Então esses dentes que caem, essa dentição, esse conjunto de dentes que nós perdemos por volta dos 5, 6 anos de idade, nós chamamos de dentição decídua, tá? Decídua. Então, quantos dentes nós temos que fazem parte dessa dentição decídua, desses dentes que nós perdemos quando nós somos crianças? Então, nós temos 20 dentes, tá? 20 dentes na arcada, em cada arcada, tá? Opa, desculpa. 20 dentes na boca toda, tá? 10 em cima, 10 embaixo. Tá? 10 em cima e 10 embaixo. Beleza? Ó, 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Então, é dentição decídua, dentição de criança. Tá? Esse é o termo correto, tá, moçada? Né? Nós chamamos de dentes de leite, né? Dentes de leite. Mas o correto é dentição decídua. Beleza? E quando nós somos adultos, nós temos aí a dentição permanente, né? São os dentes que permanecem com a gente até o final da vida, se nós escovarmos direitinho, né? Se nós cuidarmos, né? Passarmos fio dental, fizermos tudo certinho, né? Então, nós temos, moçada, 32 dentes, tá? 32 dentes na boca toda, tá? Contando as duas arcadas, a arcada superior e a arcada inferior. Contando já com o siso, tá? Com o terceiro molar. Então, são 8 incisivos, 4 em cima, 4 embaixo, 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo, 8 pré-molares, 4 em cima, 4 embaixo e 12 molares, 6 em cima, 6 embaixo. Beleza? Próximo slide. Então, dentição permanente é a dentição do adulto, né? Beleza, olha só, mais um detalhe. Quando a gente fala de sistema digestório, né, sistema responsável por quebrar e absorver os alimentos, muita gente fala de estômago, de intestino, mas esquece que nós temos aí na boca a saliva, né? A saliva que é importantíssima no processo de digestão, no processo de deglutição dos alimentos. Por quê, moçada? A saliva ela tem a função de umedecer, então ela umedece os alimentos, deixa os alimentos mais, né, molhadinhos, tá? E isso favorece o processo de descida através do esôfago, né, até a sua chegada ao estômago. Então, o processo de deglutição
é auxiliado pela saliva, que umedece o alimento. Tá? Além disso, na saliva a gente encontra uma enzima chamada amilase salivar. Tá? Amilase salivar. Então, na boca, nós temos, ó, isso aqui é questão até, moçada, de prova, tá? Questão de Enem, questão de vestiba. É bem comum o pessoal cobrar isso, ó. A saliva presente na boca contém uma enzima chamada amilase salivar. O que essa enzima faz? Ela vai agir sobre o amido. O que é o amido? O amido é um tipo de açúcar presente nas farinhas, tá? Presente na batata, na mandioca. Então, quando você come qualquer alimento produzido com farinha, né? Então, por exemplo, bolos, macarrão, pães, né? Até mesmo o arroz. Tá? O arroz tem muita farinha, tem muito amido, na verdade, né? Não é farinha, o arroz tem amido. Então, quando você come alimentos contendo esse açúcar, contendo o amido, esse amido já começa a ser quebrado na boca. Tá? Então, o processo de digestão química, tá? Não é mecânica, mas química, acontece com a ajuda da enzima amilase salivar, que vai quebrar o amido em partes menores, tá? Em partes menores, em moléculas menores. Beleza? Então, na boca nós temos aí, ó, na região do rosto, na verdade, né? Nós temos aí glândulas que produzem saliva, Uma dessas glândulas é chamada de parótida. Glândula parótida. A parótida ela fica aqui, ó, moçada. Vocês estão vendo aqui, ó. Estou mostrando com o mouse, ó. Né? Então fica, ó, à frente da orelha, do ouvido, né? Um pouquinho mais para frente e, né? Um pouquinho mais para baixo também, ó. Tá? Na região lateral aqui do nosso, né? Da nossa cabeça, tá? Na região lateral, do ladinho, né? Ó. Tá? A glândula parótida dessa daqui, ó. Tá? A glândula parótida, ela tem um ducto, tá? Vocês estão vendo esse fiozinho aqui, ó? Então, ela tem um ducto e esse ducto ele se abre lá no segundo molar. Então, lá no dente de trás, do ladinho do segundo molar, esse ducto se abre ali, tem um furinho ali que a gente não consegue enxergar, tá? Mas por ali é que a saliva é uma das regiões, né, que liberam saliva, acontece ali, no segundo molar, tá? Do ladinho do segundo molar. Então, a saliva é liberada naquela região ali, tá? Dos dentes de trás da nossa arcada superior. E quem é que libera a saliva ali? A glândula parótida, tá? Tem dos dois lados, tá, moçada? Do rosto, tá? Dos dois lados. Beleza? Então, glândula parótida. Que mais? Nós temos mais glândulas que produzem saliva? Temos sim, olha só. Nós temos a glândula submandibular, tá? Olha só. Aqui nós temos a arcada inferior, ó. Tá na mandíbula, tá? Isso aqui então é a nossa mandíbula, a arcada inferior, a arcada de baixo, tá? E aqui, ó, na parte de trás, ó, na região posterior, nós temos aí a glândula submandibular. Então, também produz saliva, tá? Olha o ducto dela, onde que se abre, ó. Então, a saliva é produzida aqui, ó, tá? Nas duas, né? E ela segue por esse ducto, ó, e vai ser liberada bem aqui, ó. Tá? Nessa região aqui, ó. Toda, tá? Aqui nós temos furinhos, tá, moçada? Por onde a saliva sai. Então, glândula submandibular, tá? É posterior. Vocês estão vendo essas duas outras glândulas aqui, ó? Deixa eu colocar o nome delas aqui. Glândula sublingual. Aqui é a língua, né? Então, fica embaixo da língua, tá? Glândula sublingual e glândula submandibular. Então, as duas liberam saliva nessa região aqui, ó. Então, a sublingual, né, é anterior, fica na região, né, da frente, né? E a submandibular é posterior, fica atrás. Aqui de novo, né? Ó. Observem que aqui tem uns furinhos, ó. Estão vendo? Ó?
Então, por esses furinhos que a saliva sai, tá? Bora passar para frente. Então, moçada, continuando. Então, nós falamos agora há pouco, né, sobre a cavidade bucal, né, sobre a digestão que ocorre na boca, né, utilizando aí os dentes, o auxílio das glândulas salivares, da língua, né? E agora, olha só, o alimento, quando ele sai da cavidade bucal, né, quando nós, então, ingerimos, deglutimos, esse alimento desce, tá? E atinge, ó, alcança uma outra regiãozinha. Vocês estão vendo aqui, ó? Estou mostrando aqui com a canetinha laser, ó. Então, o próximo caminho, né, quando o alimento sai da boca, né, ele atinge, então, essa regiãozinha aqui que nós chamamos de faringe, tá? Faringe. Olha só, a faringe, ela tem comunicação, ó, aqui embaixo, ó, com o esôfago. Então, o alimento ele vai seguir, ó, dessa região da faringe para o esôfago, tá? Mas a faringe também tem comunicação, ó, com essa regiãozinha aqui, ó, que é a laringe, tá? O alimento não entra na laringe, tá? Aqui só entra o oxigênio, só entra o ar, tá, moçada? E vai para os pulmões, tá? O alimento ele segue da faringe e desce aqui, ó, para o esôfago e estômago, beleza? Tá. Então a faringe é um órgão tubular, em forma de tubo, né, que conecta, ó, também o nariz, tá? Quando você respira, o oxigênio entra por aqui, ó. Essa região aqui de cima, ó, também é a faringe, tá? A faringe, ó, alcança toda essa região aqui, ó. Então, o órgão tubular que conecta o nariz e a boca. Então, o nariz, né? Essa região é a faringe e também a boca, a laringe e ao esôfago, tá? Beleza? Então, última vez, quando você se alimenta, o alimento desce pela boca, né? Atinge a faringe e da faringe desce para o esôfago, que é esse tubinho aqui, ó. Beleza? Então, olha só, moçada, aqui a gente tem um esqueminha mostrando, então, né, o esôfago. Então, como nós falamos agora há pouco, o alimento desce, sai da cavidade bucal, oral, né, desce pela faringe e aí atinge o esôfago. Olha o tamanho do esôfago. O esôfago, moçada, tem em média 25 centímetros. Sabe aquela reguinha que você usa aí tem na tua bolsa, aquela régua de 30? Então, é mais ou menos o tamanho do esôfago, tá? Então, em média aí, 25 centímetros. E aí o esôfago, ele conecta, então, ó, a faringe, tá, ao estômago. Então, o alimento desce pelo esôfago e chega até o estômago. Beleza? Então, é um tubinho também, parece com uma mangueirinha, tá? O esôfago. É um tubo muscular, né, feito de músculo, é oco, obviamente, deve ser oco, senão o alimento não consegue atravessar, e liga a faringe ao estômago. Então, tem aí, ó, entre 23 a 25 centímetros de comprimento, beleza? O esôfago, deixa eu ver se eu tenho um slide que fala disso aqui, do movimento peristáltico. Bom, então olha só, moçada, o esôfago, ele exerce um movimento que a gente chama de peristaltismo, tá? Então aqui tem um gifzinho mostrando isso, tá? O que é o peristaltismo? É um movimento que o próprio esôfago faz de contração. O esôfago é um órgão muscular, né? Então o músculo ele se contrai. Quando ele se contrai, esse caninho, esse tubo, ele aperta e empurra o alimento para baixo. Ó. Tá? Aperta e o alimento vai descendo, tá? Então, esse é um movimento peristáltico. É uma ação mecânica, né? Beleza? Esse movimento aqui ele é tão importante, moçada, que se você estiver comendo, tá, de cabeça para baixo, plantando bananeira, o alimento consegue chegar até o estômago, tá? Mesmo contra a gravidade, tá? Devido a esse peristaltismo, beleza? Próximo slide, então. Então, moçada, quando o alimento ele desce, né, pela boca, chega até o esôfago, passando pela faringe, o alimento então atinge o estômago. Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, nessa imagem, também a imagem do estômago. O estômago é uma bolsa, né? Fica presente na cavidade abdominal, ou seja, na barriga, tá? E
Moçada, é importante ficar assim bem claro, tá? Frisar mesmo que a principal função do estômago é digerir proteínas. Tá? A função do estômago é digerir proteínas. Então, quando você ingere, você come carne, por exemplo, onde é que essa carne começa a ser digerida quimicamente? Tá? Digestão química da carne, dos ovos, do leite, no estômago. Tá? Mais uma vez, estômago, digestão de proteínas. Tá? Então, quando você vai fazer uma provinha aí, cursinho, Enem, vestibular, os caras costumam confundir a cabeça dos alunos, tá? Estômago é a digestão de proteínas. O que mais? Estômago também é o local de absorção do álcool. Tá? O álcool ele começa a ser absorvido já no estômago. Tá? Então, quando ele chega aqui no estômago, o estômago absorve esse álcool e joga para o sangue. Tá? E também medicamentos podem ser absorvidos já no estômago. Tá? Outra coisa importantíssima. Então, aqui no estômago é o local de digestão de proteínas. Tá? E para digerir essas proteínas de forma química, a digestão química, o estômago utiliza duas substâncias. O ácido clorídrico é um ácido forte, tá? Ácido clorídrico. O símbolo do ácido clorídrico é HCl. Tá? E ele também utiliza uma enzima chamada pepsina. Tá? O ácido clorídrico mais a pepsina formam o suco gástrico. Beleza? Então, olha só. Para digerir as proteínas, o estômago utiliza o ácido clorídrico e a enzima pepsina. E aí, moçada, essas proteínas elas serão quebradas em moléculas menores, porque a proteína é uma molécula grande. Tá? Então, no estômago, elas já começam a ser quebradas em moléculas menores. Tá bom? E essas moléculas menores, que nós chamamos de peptídeos, partem do estômago e alcançam aqui ó, o duodeno, ó, que é a porção inicial do intestino delgado, essa porçãozinha aqui. Ó. Beleza? Vamos ver isso melhor no próximo slide, então. Moçada, olha só. Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, isso que eu estou mostrando aqui com o mouse, tá? Isso daqui representa uma proteína, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma proteína da carne que você acabou de ingerir, tá? Ó, vocês observem, vamos pensar assim, ó, vamos fazer uma analogia. Imagina que uma proteína se pareça com um colar. Sabe aqueles colares que as mulheres colocam no pescoço? Colar de pérolas? Então, uma proteína, tá? Imagine que uma proteína seja um colar daquele. Então, esse colar cai no seu estômago. Tá? Cada bolinha do colar, ó, estou mostrando com o mouse aqui, ó, cada bolinha do colar é um aminoácido. Tá? Então, o que são proteínas? São moléculas muito grandes, são macromoléculas, né? Onde cada unidade, cada molécula menor é um aminoácido. Então, nas proteínas nós temos ó, um aminoácido ligado no outro, vocês estão vendo? Ó? Aqui nós temos ligações químicas específicas, tá? Que conectam, que unem um aminoácido ao outro, formando uma espécie de colar. Tá? No colar, as pérolas estão soltas? Não, as pérolas estão ligadas por um fio, não é? Então, nas proteínas é a mesma coisa. As pérolas, ou seja, os aminoácidos, estão ligados entre si, tá? Para formar a molécula maior, chamada de proteína. Quando isso aqui chega no seu estômago, quando esse colar, essa proteína chega no seu estômago, o ácido clorídrico e a pepsina, a enzima pepsina, vão quebrar essa proteína aqui, moçada, em partes menores, ó, em partes menores, que nós chamamos de peptídeos, tá? Então, a quebra das proteínas, a digestão das proteínas acontece no estômago, tá? E aí, essas proteínas vão ser quebradas em peptídeos, que são moléculas menores, tá? E aí, esses peptídeos, eles alcançam o próximo órgão, que é o duodeno ali, que é o intestino delgado, tá? E aí, esses aminoácidos vão ser desconectados, tá? A ligação ó, que une os aminoácidos lá no intestino serão
as ligações serão quebradas. E aí os aminoácidos vão poder ser absorvidos pelo intestino. Moçada, o intestino não consegue absorver peptídeos e nem proteínas, tá? Peptídeos pequenininhos com dois aminoácidos assim, ou três, até conseguem, tá? Mas a absorção maior, né, pelo intestino acontece com aminoácidos mesmo, tá? São moléculas bem pequenininhas, tá? Beleza? Então tá. Próximo slide. Acho que não, moçada, na verdade, eu vou ficar por aqui. Então, como esse assunto é um assunto bastante comprido, tá? Tem muita informação, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Então, sistema digestório nós veremos em duas aulas. A gente vai terminar por aqui, para não ficar muito extensa essa aula. E na próxima aula a gente volta e termina esse assunto, beleza? Valeu então, um abraço, até a próxima aula.